Olá! Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que são arquétipos e como podemos aproveitar a energia, a informação deles para promover uma transformação espiritual. Eu descobri o que são arquétipos lá em 2019 e foi uma fase muito complicada da minha vida. Nessa época, meu pai descobriu que estava com câncer e eu estava. O que são arquétipos? Esse é um assunto que está muito na moda ultimamente, tem muita gente pesquisando e procurando informações sobre isso. E uma das coisas que gera muita confusão é que o termo ele é usado para muitas coisas. Nós temos arquétipos na filosofia, na psicologia, no marketing, na literatura. Aqui nesse vídeo eu vou me conter especificamente no termo de arquétipos para a espiritualidade. Do ponto de vista da espiritualidade, arquétipos são modelos primordiais. São como se fosse a planta de uma casa. Antes da casa existir, existe a planta, existe o projeto, e normalmente o projeto é algo mais idealizado. Quando a gente constrói, muitas vezes as coisas não saem exatamente daquele jeito que nós gostaríamos, que foi planejado. Né? Então, o arquétipo seria aquela ideia de perfeição para cada item. E quantos arquétipos existem? Existem arquétipos para cada coisa que existir no universo. Cada coisa tem uma ideia, um projeto anterior a ela, que nós podemos estar ali nos conectando para estar fazendo um trabalho de desenvolvimento interno. Podemos colocar esses arquétipos que nós utilizamos para isso, para parte de trabalho interno, como se fossem, de certa forma, personagens. Imagina ali um jovem, ali na sua adolescência, o que é natural? Que ele manifeste o arquétipo do rebelde. O rebelde é aquele que vai contra o status quo, aquele que vai fazer a mudança, a transformação, ele vai trazer o diferente. Então, é muito comum a gente ver nos jovens, nos adolescentes, a manifestação desse arquétipo. Digamos que o tempo passa e esse rebelde se apaixona, encontra alguém especial. Aí ele começa a viver o arquétipo do amante, principalmente quando está com aquela pessoa. O jeito de falar, de pensar, o jeito de sentir muda completamente quando ele está vivendo o arquétipo do amante. Digamos que o relacionamento deu certo, eles ficaram juntos e tiveram filhos. Aí a gente começa a viver o arquétipo do pai ou o arquétipo da mãe. Então, tá vendo como cada um desses papéis, eles têm formas diferentes de pensar, de agir, de sentir, e não só isso. Eles têm qualidades específicas deles em maior ou menor grau. Por exemplo, o rebelde, ele vai ter mais coragem, mais ousadia. O amante, talvez a gente possa dizer que ele tem mais empatia, mais conexão, mais romantismo. A mãe tem mais cuidado, amorosidade. Enfim, cada um desses arquétipos vai ter qualidades específicas que nós podemos estar nos conectando com eles para estar desenvolvendo melhor em nós. Então, basicamente, do ponto de vista da espiritualidade, é assim que a gente vai desenvolver essa questão com os arquétipos. E lembra que eu comentei com vocês que eu vivi um arquétipo de forma inconsciente? Na maioria das vezes, a gente vivencia esses arquétipos dessa forma, principalmente se a gente não tem esse conhecimento. O arquétipo que eu estava vivendo de forma repetida, e a minha família também,
é o arquétipo do doente, o arquétipo da vítima. Então, ciclicamente, a gente acabava doente, daí vinha todo aquele roteirozinho da pessoa doente, que daí tá fraquinho, daí não levanta da cama, daí a gente se pergunta por que comigo, o que está acontecendo, o que eu fiz, todo aquele processo emocional denso. Quando eu descobri que eu estava vivenciando um papel, né, pré-escrito, digamos assim, eu comecei a buscar uma contrapartida, algo que fosse contrário àquela manifestação do doente. E o que me ajudou muito nesse processo foi o arquétipo do cavalo. E para mim, o arquétipo do cavalo ele tem um simbolismo muito especial. Ele é um arquétipo que traz energia, vigor, saúde, movimento. A gente olha para um cavalo, a gente consegue notar todas essas qualidades nele. Então, foi através dessa conexão com o arquétipo do cavalo que eu consegui, de certa forma, contrapor o doente e sair daquela situação que eu estava vivenciando repetidamente, de doença e problema e vitimização. Outra questão, arquétipos, eles podem ter pontos positivos e negativos, que normalmente o pessoal chama de sombra, mas não é um arquétipo que tem ponto negativo, é como se fosse uma reação química. Ele vem e traz toda aquela carga de informação, de energia, de emoção para a gente, e dependendo do que a gente tem internamente, vai ter uma reação positiva ou negativa. Com relação ao cavalo, por exemplo, muitas pessoas que estão ativando o cavalo reclamam de inquietação, insônia, irritação, entre outras coisas. Mas não é que o cavalo está provocando isso nela. Ela já tem isso internamente muito aflorado ou mal trabalhado, e quando vem aquela energia, aquilo explode, aquilo aumenta. Aqui eu quero perguntar para vocês o seguinte: vocês já viveram um arquétipo, já se observaram e viram que vocês estavam vivenciando um arquétipo negativo? Talvez de doença, de vitimização, de traição? Escreve aqui para mim nos comentários se você já vivenciou de forma inconsciente um desses aspectos negativos, para a gente conversar, tá bom? Agora, quero explicar para vocês como que eu me conectei com esse arquétipo durante o meu tratamento. Eu tinha pouquíssima informação na época, eu admito que eu estava de certa forma bem desesperado, porque meu pai estava doente, eu estava doente, não conseguia trabalhar, estava como autônomo, tinha uma filha pequena para criar, então era uma situação desesperadora. E eu buscava informações de como poderia sair daquilo ali, além, é claro, de fazer cirurgia, fazer quimioterapia. Eu passei por todo esse processo. Uma coisa importante é que esse processo de arquétipos ele é uma espécie de cura espiritual. Isso não quer dizer que a gente não deva buscar cura física, mais comum que a gente encontra por aí, né? E nesse aspecto eu encontrei ali no cavalo, assim, minha intuição me levou para aquilo e eu comecei a me conectar com ele. Se vocês querem saber mais sobre o arquétipo do cavalo especificamente, eu vou gravar um vídeo só sobre ele e vou deixar o link aqui nos comentários para vocês verem, tá bom? Mas como que eu me conectei com o arquétipo do cavalo? Uma das coisas que nós podemos fazer para se conectar é através do uso de imagens. Você pode colocar imagem de cavalo ali no proteção do computador, no celular, pode artes, né, quadros de cavalo, pode imprimir ali numa copiadora, uma foto de um cavalo grande, colocar ali na sua parede para você observar o cavalo todo dia, obras de arte, estátuas, enfim. Aquilo que visualmente vai te ajudar a entrar aquela informação, aquele gatilho do arquétipo do cavalo. Outra coisa interessante que eu fazia também, eu assistia vídeos. Às vezes estava lá na quimio e ficava lá horas e horas sentado tomando medicação, colocava lá um videozinho no YouTube e via lá cavalos galopando. E vindo aqueles cavalos, aquela força, aquele movimento, né? Correndo. Por quê? Na minha visão do arquétipo do doente, o doente é aquele cara que fica paradinho, que não consegue sair da cama, que não faz nada.
Então, me imaginar correndo com os cavalos era algo completamente contra aquela primeira ideia. E o nosso subconsciente, ele não sabe o que é imaginação e o que é realidade. Então, se você passa para você mesmo uma informação de ficar quietinho, deitadinho, fraquinho, sem comer, qual que é o gatilho? Ah, está doente. Se você passa a informação, está correndo, está vivendo, está se movimentando, tem energia, ah, esse cara está saudável. Então, assim que a gente vai desenvolvendo um arquétipo no nosso subconsciente. Então, eu gostava de assistir esses vídeos. Outro ponto também que eu gostava de fazer bastante eram meditações ativas com os arquétipos. Senta, relaxa, fecha os olhos e imagina ali o arquétipo que você quer se conectar. Imagina ali você, no caso dos cavalos, eu me imaginava galopando ali num campo aberto, num lugar bonito, sol, vento, uma coisa assim de natureza, de energia positiva. Também me imaginava ali me transformando num cavalo, correndo, sentindo todas aquelas emoções ali para manifestar os aspectos positivos daquele arquétipo. Além disso, das meditações, uma coisa muito legal são frases de ativação. Você pode escrever uma frase para você mesmo ali, do tipo: eu estou ativando agora o arquétipo do cavalo, estou absorvendo todas as suas qualidades positivas. Energia, saúde, força, movimento, enfim, vai escrevendo ali as informações do arquétipo naquela frase. Eu gostava de escrever num cartãozinho, uma dica que o Bob Proctor tem, né, de você escrever suas frases num cartãozinho e ler várias vezes ao dia, repetir aquilo várias vezes ao dia, para você colocar ali no seu subconsciente aquela nova informação, aquele novo projeto, aquela nova energia. Então isso é uma coisa que funciona muito bem. Se vocês querem saber mais sobre arquétipos animais em geral, eu escrevi um e-book com mais de 40 arquétipos ali, para vocês saberem tudo sobre esses arquétipos, poderem escolher para fazer essa transformação espiritual. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Arquétipos são um assunto muito vasto. Aqui nesse vídeo eu só fiz uma breve introdução para vocês terem o primeiro contato com esse universo para quem não conhece, e também colocar para vocês a minha própria experiência pessoal com os arquétipos, como que foi todo esse processo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se curtiu, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!